pegando aí, né, essa questão do patrimônio histórico e a importância que a gente tem, né, de fazer essa preservação, de valorizar esse patrimônio aqui do nosso litoral. Olha, aqui em Paranaguá, um dos prédios tombados pelo IPHAN desde 1991 é o Instituto Estadual de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha. O local é considerado um dos colégios modelos em todo o Paraná. Quer conhecer? Vem comigo então, roda aí. Estudou, com certeza conhece alguém que estudou no Instituto Estadual Dr. Caetano Munhoz da Rocha, conhecido como IEE. E você sabia que o prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 1991? E para contar um pouco dessa história para a gente, estamos com o historiador Hamilton Júnior para falar sobre a estrutura, sobre o nome também aqui do IEE, conhecido como IEE. E para isso, vamos entrar, né? Bem-vindo, Maíse. Vamos entrar então, vamos falar um pouquinho sobre esse prédio, né, tão importante para a história de Paranaguá. O Instituto de Educação hoje, ele começou aqui como escola normal. Então, nós sabemos que em 1920, na década de 20, as pessoas tinham uma ideia de que o mal que assolava o Brasil era causado pela falta de instrução. Então, houve uma onda no país para se criar escolas normais, para preparar professores para alfabetizar as pessoas. E isso aconteceu aqui. Em 1924 foi colocada a pedra fundamental desse prédio, né? E logo em seguida, em 1927, no dia 29 de julho, que é o aniversário de Paranaguá, ele foi entregue. Ainda na gestão do Dr. Caetano Munhoz da Rocha, que havia sido prefeito de Paranaguá e depois presidente do estado do Paraná. Tá aí o nome. Tá aí o nome, em homenagem a ele. E também, agora, como eu estava comentando ali já, foi tombado, né, pelo IPHAN em 1991. Perfeito. E por quê? Ele foi tombado porque ele é um prédio histórico, né, primeiramente. E quando ele foi construído, ele era um edifício imponente em Paranaguá. Tinha 24 salas de aula e abrigava 1.200 crianças. Então, ele era um prédio para a época dele, tipo, suntuoso. E esse prédio, ele tem 3 prédios iguais a esse no Paraná, que nós sabemos. Tem um em Curitiba, né, que é o Instituto de Educação de Curitiba, e um em Ponta Grossa também, nos mesmos moldes e quase igual a esse daqui. Inclusive, ele foi construído para durar 100 anos, mas se ele já tem quase 100 anos, né, e ele vai durar muito mais de 100 anos. E tem algumas curiosidades. Em 1952, ele passou a se chamar Escola Secundária Dr. Caetano Munhoz da Rocha. E em 1967, ele passou a se chamar Instituto de Educação Dr. Caetano Munhoz da Rocha. Agora vamos entrar para conhecer então essa estrutura e também contar algumas curiosidades do prédio, né, Hamilton? Curiosidades do prédio, mas inclusive uma delas é que o Dr. Caetano Munhoz da Rocha, ele se inspirou para construir esses prédios, né, que era uma época, em castelos europeus. Então, por isso que é um prédio assim bem suntuoso, né? E nós podemos ver os adereços que ele tem no teto. Inclusive, ele tem algumas particularidades. Tem ali, estava me mostrando do livro. Isso, tem um dragão que está segurando um livro, né? E o dragão tem seios. E isso nos remete a um significado. O dragão com seios, ele está amamentando com o conhecimento, ele está passando o conhecimento através do leite. Então, esse é um conhecimento, está embutido aqui, né? E na parede é toda cheia de penas e para escrita. Então, é um prédio cheio de simbolismo, né? Um prédio muito pragmático com a história de Paranaguá. E o legal que você falou ali do conhecimento, né, dos seios, ali, o dragão, enfim, ressaltar que hoje o Instituto é a única escola que tem a formação de docentes. Antigamente era magistério e hoje é formação de docentes. Sim. É o único na região de Paranaguá. De Paranaguá, né? Mas é tudo. A gente vai andando aqui, a gente vai vendo que não tem como você olhar e não identificar, né? Que é um prédio que foi construído, rico em detalhes. Sim, mármore e outra, a riqueza da construção, né? Os detalhes no piso,
a escada de madeira, madeira nobre. Ele era um prédio para ser um palácio mesmo, talvez um palácio do conhecimento, um palácio de conhecimento, né? Porque os professores eram todos formados aqui. Entendi. Vamos subindo lá também. Estava me contando algumas outras coisas aqui em relação à cápsula. Como que é que estava me contando? Então, em 1924, quando foi construído, quando foi dado início à pedra fundamental desse prédio em 1924, no dia 4 de setembro de 1924, foi enterrada uma cápsula do tempo num dos cantos do prédio, né? E essa cápsula, ela tem algumas coisas que nós sabemos que tem. Então ela tem jornais da época, ela tem algumas moedinhas da época, não é tesouro, são moedas da época, né? E tem um retrato do Dr. Caetano Munhoz da Rocha, que talvez ninguém tenha visto ainda. Então ela tem uma riqueza muito grande, né? E foi feita para ser desenterrado com 100 anos, que seria no dia 4 de setembro de 2024 agora. Ah, vai ser então. Vamos procurar o altar agora, né? Estamos atrás do altar, né? Nós sabemos que tem um altar nesse prédio e nós vamos chegar lá para poder contar um pouquinho sobre a história dele, né? Muitas coisas, como o altar que você bem falou, ficam dentro da sala da diretora, o gabinete da diretora que a gente estava falando. Então, quem não conhece, porque não entrou aqui, Isso, né? porque não aprontou e veio para a sala da diretora, né? Começando pelo altar, então, né, Milton? É um oratório, né? Isso daí é barroco, né? Isso é uma raridade, assim, é um objeto de arte mesmo, que era do Dr. Caetano Munhoz da Rocha, na casa dele, enquanto ele morou em Paranaguá. E isso foi trazido para cá. Esse é o vínculo que ele tinha com essa escola. Ele tinha um vínculo muito grande com essa escola. Então, você veja, ele mandou um objeto pessoal, né, objeto de devoção, inclusive, para cá, para ficar aqui até os dias de hoje. Tem muitas outras coisas, né? Vamos Isso. mostrando aqui. Vamos Vai falar contando. isso. Aqui é o Jornal do Dia, né, que foi... Esse jornal, a diretora mantém aqui, a escola mantém aqui. Então, ela tem todo um cuidado com o material da escola, né? Nós podemos ver o livro número 1, ela tem ali, está preparando para restauro. A carta aqui, o discurso do Caetano, né? Tá, O original. Original, olha só que legal, gente. Não dá para entender muito, né? Antigamente, né, a gente não... Dá para entender, mas tem que parar e Tem ler que com parar calma, e ler, né? né? Sim, mas foi feito pelas mãos dele. Então ele tinha toda uma ligação com essa escola, o Caetano, né? E essa escola, a missão dela, né, é como nós falamos, né, mas é a coisa mais importante que tem, que é educar, né? Educar e formar educadores. Ó, e a gente vê que é original mesmo, que ó, tem um rabisco, olha. Ah, sim. Os erros aqui. Sim, tem erros, exatamente, sim. Foi feita uma cópia também, colocaram ali. Mas Ele esse aqui é corrigiu, né? muito legal. Quadro, esse aqui é da cápsula que você estava me Esse é contando? da cápsula, a pedra fundamental, né? A pedra fundamental foi colocada no dia 4 de setembro de 1924. E aqui retrata aonde ela está. Ela é uma caixa de concreto. Dentro da caixa de concreto foi colocado nas fundações da escola, num determinado lugar dela, tá? E ali dentro tem fotografias de época, tem jornais da época, tem um retrato do Dr. Caetano e tem algumas moedas de prata, moedas da cidade, circulação e tal, mas tem cartas de todas as pessoas que tiveram envolvidas na criação desse prédio. Então, imagine você conseguir resgatar isso daqui hoje, né? E abrir e ver o que eles estavam pensando há 100 anos atrás, né? Porque é 100 anos atrás, né? Tem ele ali também. Isso, Dr. Caetano. Estava assinando, estava me explicando ali, né? Assinando o dia da inauguração. O dia da inauguração, o ato de inauguração. Ato de inauguração, isso. Temos ele aqui também, né? Um quadro dele, do Rafael Silva. Rafael Silva é um pintor aqui do litoral, agora que sabe, falecido já, mas um grande retratista aqui do litoral. E temos esse relógio que era do Dr. Caetano também. Aqui é um pouquinho da casa dele, podemos dizer Parece assim, que né? sim, parece que ele deixou um pouquinho da casa dele no gabinete da diretora da escola. O que faz a história continuar viva. Sim. Conversar
conversar um pouquinho também com a diretora, que hoje coordena todo esse prédio, toda essa estrutura aqui. E nós estávamos conversando sobre a questão da manutenção. A diferença de fazer a manutenção de um colégio moderno, podemos dizer assim, e um colégio histórico, né, Rosa? Sendo um colégio histórico, ele tem todo um processo para ser refeito. Qualquer reparo que eu faça, eu preciso da autorização do IFAM, da Fundepar, porque nós temos que preservar, né, o que está aqui. E Hamilton, hoje, dia 17 de agosto, é comemorado o Dia do Patrimônio Histórico. Então não podemos deixar de falar a importância desse prédio para a história de Paranaguá. Exatamente, mas esse prédio aqui, ele está ligado profundamente com a identidade do Paranaguara, né? Todo mundo que passa nessa rua olha esse prédio aqui e sabe o que ele é. Então, você mesmo quando chegou aqui, nós falamos sobre isso, né? Alguém já estudou, alguém conhece e tal. Então, ele está ligado diretamente com a identidade da cidade de Paranaguá, com a história da cidade de Paranaguá. Você veja que nós voltamos aqui, começamos em 1924, né, na década de 20, e chegamos até o ano de 2024 falando sobre esse prédio e da importância dele. E ele mantém a função original dele, que é formar professores, educadores, né? Então, nada mais importante do que isso hoje. É uma coisa tão carente no Brasil, né? Isso, educação. E o prédio está aí, precisa de cuidados, né? Sempre está. Nós observamos o trabalho que o pessoal tem com ele, e é um prédio que precisa ter cuidados mesmo, precisa ser olhado com carinho pelo Paranaguara, né? E pelo governo do estado também. Bom, eu sou suspeito, né? Quando a gente traz matérias assim que envolvem esse setor da cultura, da história, eu gosto bastante porque a gente sempre aprende algo novo, né? E que bom se a gente pudesse introduzir na educação das nossas crianças, dentro das escolas, esse contexto todo que a gente tem, muito preservado, inclusive, aqui na nossa região. É bem verdade que temos prédios que precisam ser tombados também, ou receber essa reforma, essa manutenção, né, dos órgãos públicos, e quem sabe até com esse tipo de reportagem a gente consiga incentivar cada vez mais isso, né?